E todos os dias de manhã, minha casa está um caos. Essa sujeira que eu tirei só do nosso quarto, que eu varri. E eu varro o nosso quarto todos os dias. E a minha sala choveu ontem. E a minha gata foi lá pro quintal, né? Nosso quintal é de terra. E olha que gracinha que ela fez na minha sala. E é isso toda vez que chove. E olha que hoje tá controlado. Tem dias que nós não enxerga mais o branco do chão. E eu tenho que arrumar a minha casa todo dia de manhã eu acordo, eu organizo tudo, eu varro e eu tiro pó. Minha cozinha também tá o caos. Eu tô sem meu paninho ali que eu tirei pra lavar, então fica com essa aparência um pouco poluída, mas a parte de cima tem que ser organizada. E é isso que eu faço toda manhã. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ela fica organizadinha, arrumadinha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma das leituras que eu comecei essa semana. Uma nova leitura, já é minha terceira leitura em andamento, eu sei. Mas antes, aceita um cafezinho? Espero que o microfone esteja bom. Meu outro microfone sem fio está sem bateria e eu percebi isso justo agora que eu precisava gravar. Então eu coloquei o fone para o áudio ficar melhor. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma leitura que eu comecei, acho que foi quarta-feira, que acabou a força. Aqui em casa deu uma chuva bem forte, era umas 7 horas da noite e a força acabou. Aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Não tem como mexer no computador, não tem como mexer na internet, não tem como mexer no celular, porque a bateria do celular também estava acabando, não tem como ler, porque tá escuro. Aí eu lembrei, eu tenho um Kindle, então sim, dava para eu ler. E fuçando aqui nas coisas que eu tinha baixado no Kindle, eu achei um conto do Machado de Assis. Eu estou lendo Casa Velha, estou lendo Harry Potter, e Casa Velha eu tô bem devagar, não me prendeu muito, viu, gente? Eu acho que eu vou ter que me esforçar um pouco para conseguir ler aquela história. Mas os contos do Machado sempre me prendem, eu amo os contos dele. Eu gosto dele mais como contista do que como romancista. Eu sei que isso pode ser polêmico para quem ama Machado de Assis, mas eu prefiro ele como contista. E o conto que eu comecei a ler é o conto Cinco Mulheres. Ele está disponível na Amazon gratuito, então você pode pegar, baixar para ler à vontade. E ele é a história, pelo que eu entendi, é a história de 5 irmãs. Então eu comecei com a primeira história, que é a história da Marcelina. Ela é a filha mais nova da família e é muito interessante porque o Machado descreve assim, ó. Ela era a mais querida dos pais. Tinha na sua fragilidade a razão da preferência, ou seja, ela era a filha preferida porque ela era a mais frágil, a mais adoentada de todas. Um instinto secreto dizia aos velhos que ela não havia de viver muito, e como que para desforrá-la do amor que havia de perder, eles a amavam mais do que as outras filhas. Então eles amavam ela mais porque ela era a filha que queria viver menos, porque era a mais adoentada. Bem mórbido isso, né? E a Marcelina, ela era assim, a mais frágil, aparentemente assim, a mais boazinha, a mais adoentada. Ela tocava piano, ela amava música. Só que de repente a sua irmã mais velha se apaixona e se casa. E a Marcelina tinha um amor secreto por esse rapaz.
E por conta disso, né, pela irmã ter se casado com ele, ela nunca revelou essa paixão dela, ela adoece. E o médico percebe que aquela doença, né, aquilo que estava matando Marcelina devagar, era amor. E ela não confessa esse amor para ninguém, somente ela e o médico sabem. Ela escreve uma carta contando para a mãe, só que essa carta ia ser entregue só depois que ela fosse de arrasta. E Marcelina falece, ela falece de amor, ela adoece, adoece, adoece até falecer. E no final, assim, ó, eu acho... Machado era bem cruel, gente, é bem mórbido mesmo. Eu achei bem interessante como finaliza a história da Marcelina. Passa um tempo, né, a mãe dela também falece, a irmã dela continua, né, casada com o rapaz, e eles estão lá limpando a casa, vendo todas as coisas, né, da mãe e tal, e o rapaz, ele encontra a carta que Marcelina confessa o amor por ele. O conto ele é dividido por capítulos, cada capítulo representando uma mulher, então o dela termina dessa forma, ó. Júlio conheceu então a causa da morte da cunhada. Lançou os olhos para um espelho, procurando nas suas feições um raio da simpatia que inspirara Marcelina e exclamou: "Pobre menina!" Acendeu um charuto e foi ao teatro. Ou seja, ele nem se abalou que a cunhada tinha falecido porque era apaixonada por ele e por amor que ela tinha à irmã, né, que ela não queria estragar o casamento da irmã, ela se calou e se deixou adoecer e faleceu. Ele tá, só mais um dia na vida dele, eu vou lá no teatro. Eu achei maravilhoso, gente, eu amei esse conto. Eu li só esse, né, esse capítulo, eu ainda vou ler os outros, vou tirar uns dias aí para ler devagar. Mas assim, é uma história que você devora em 15 minutos. Vale super a pena, indico essas mulheres do Machado de Assis. Quando eu terminar de ler os outros capítulos, eu venho trazendo vídeos para vocês. E cá estou eu inventando nova costura. Resolvi fazer um tapete. Eu tenho um pedaço de jeans velho que eu cortei para ser o forro. Tem esses tecidos e eu estou fazendo ele assim, quadradinho. Depois eu mostro para vocês. Tô costurando à mão. Tô aproveitando e assistindo alguma coisa ali enquanto eu costuro. Fui pegar um cafezinho com canela, amo café preto com canela. Se você nunca experimentou, experimente, é muito bom.